Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar um pontapé inicial no nosso estudo da Escola Sabatina. A gente está com um novo tema nesse trimestre, nesses últimos 3 meses do ano, que vai de outubro até o finalzinho de dezembro, que é sobre missão. A missão de Deus e a minha missão, como fazer parte do plano de Deus para resgatar a humanidade. E no último episódio, na última lição, a gente começou a falar sobre uma introdução da missão de Deus para nós, e como o tema é tão abrangente, a gente dividiu, a lição dividiu esse tema em 2 partes. Então a gente já tratou do começo, principalmente ali do Antigo Testamento, sobre esse assunto, e agora a gente entra na segunda parte, entrando um pouco mais no Novo Testamento, para continuar tendo uma visão panorâmica aí da missão de Deus para nós, introduzindo esse tema para os próximos 3 meses. O texto-chave dessa semana, dessa lição que se inicia agora, está lá em Mateus 28, verso 19, o texto-chave onde Deus chama os discípulos para fazerem missão. Ele diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o grande chamado de Deus, o grande convite, a ordem para os seus discípulos, que é fazer missão. E o que é fazer missão? A gente já começou no episódio anterior, vendo que Deus é um Deus de missão, que desde o início Deus estava trabalhando, Deus tem trabalhado e continuará trabalhando para alcançar a humanidade, para trazê-la de volta para si. E a Bíblia ensina para a gente justamente isso, Deus como um Deus triuno, um Deus de uma trindade, uma relação de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus tem cada uma das pessoas da trindade envolvida nesse projeto de missão. Lá em João 14, verso 6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente parar para analisar com calma essa declaração, é uma declaração muito poderosa que afirma que Jesus de fato é exclusivamente o único caminho para Deus, ou seja, é através do Filho que nós recebemos o convite e a oportunidade e a condição de nos achegarmos a Deus. Lá no primeiro capítulo também do Evangelho de João, no verso 9, a gente lê que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, ao mesmo tempo, o Filho também é a luz que mostra pra gente o caminho para fora das trevas. Embora talvez a gente possa contradizer esses versos numa leitura superficial, mas na verdade eles são versos complementares. Jesus, ele é o caminho para Deus justamente porque ele é a luz que ilumina todos os homens e mostra a verdade, que revela o caráter sobre quem Deus é e mostra também pra gente o seu plano de salvação para a humanidade caída. Deus, através de Jesus Cristo, nos dá a vida, e essa vida nos dá acesso à vida eterna, que é Deus. Então, através de Jesus Cristo, que nos dá a vida, nós temos a vida eterna com Deus. Em outras palavras, ele é a única fonte de luz, ele é a única fonte de verdade e ele é a única fonte de vida. Essa compreensão que nós temos de Deus como uma trindade ajuda muito para que a gente possa entender qual é a natureza da missão. Cada pessoa da Trindade já está envolvida na missão de trazer a humanidade de volta para si. O Pai envia o Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. O Filho envia o seu Espírito para nos guiar, para nos capacitar, para vivermos uma vida santa, uma vida de obediência. E lá em João 20, versos 21 a 22, Jesus vai dizer aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, Jesus sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqui a gente vê o ciclo completo da obra do Espírito Santo em ação nessa missão de Deus, pois é ele quem vai nos guiar, nos capacitar a cumprir a missão, a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. É ele quem vai nos dar coragem, ousadia para poder falar de Jesus, para poder testemunhar do seu amor, da sua graça e nos ajudar a viver uma vida santa e obediente, para que a gente possa de fato dar o testemunho vivo do poder transformador de Deus, não só nas nossas vidas, mas daqueles que aceitam o nome de Jesus Cristo como fonte dessa vida e como a ponte que nos leva à vida eterna, que é Deus. Tá certo? Então, antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu quero lembrar a você que está disponível, e você encontra aqui na descrição desse vídeo, os nossos cursos bíblicos. Nós temos o curso de interpretação bíblica, Quero Entender a Bíblia, você encontra logo aqui embaixo a playlist, o link da playlist, com várias aulas bem práticas sobre como estudar a Bíblia de forma mais profunda, de forma mais assertiva, para a sua edificação, para a sua devoção pessoal, como
assim, levar o seu estudo bíblico diário a um outro nível de profundidade. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Você encontra, mais uma vez, aqui na descrição. E logo abaixo dele tem uma outra playlist, que é a playlist da História de Deus, um curso de teologia bíblica, ou seja, como aprender a ler a Bíblia como uma história só, de Gênesis a Apocalipse, sendo a história de Deus para cada um de nós, né? Como fazer parte dessa história, como é que a nossa vida, a nossa história pequena, individual, se encaixa nessa grande história de Deus para a humanidade. Como é que a queda, a redenção que Deus vai proporcionar, a consumação, a renovação de todas as coisas. Então a gente vai, livro por livro ali da Bíblia, acompanhando essa história e vendo como é que Deus está trabalhando para nos salvar e para redimir toda a humanidade, beleza? Não se esqueça, deixa o seu joinha, comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma questão para poder colocar sobre o tema da lição, sobre algum outro tema que você queira compartilhar também. A sua participação, o seu engajamento é muito importante, né? Então, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, já aproveita agora, clica aí em se inscrever para você receber todo e qualquer conteúdo novo que aparece aqui no nosso canal, tá certo? Quando a gente vai ler Mateus 28, versos 18 a 20, como a gente introduz aqui, né, esse verso-chave no nosso estudo dessa semana, a gente vai poder observar 3 ações que são realizadas pelo próprio Jesus. Primeiro, ele declara a sua autoridade. Ele fala, toda a minha autoridade me foi dada por alguém, né? Essa autoridade eu recebi. E aí, qual que é a segunda ação de Jesus? Por causa dessa autoridade que ele recebe, ele comissiona os discípulos, ou seja, ele agora vai lhes dar autoridade para poderem agir no seu nome, para poder representá-los diante da humanidade. E a terceira ação que Jesus dá é, ao receber a autoridade, ele coloca a autoridade sobre os discípulos. E agora ele vai fazer o quê? Ele promete que vai estar com eles o tempo todo, até o fim dos tempos. Mesmo que eles vão para representá-lo, de certa forma, ele ainda está com eles. Até o final dos tempos, Jesus promete que vai ajudá-los nessa missão. Então a gente percebe desde o início que o foco central da passagem é o alcance missionário, mas é demonstrar como Jesus está comissionando os seus discípulos a irem a fazerem discípulos de todas as nações e declarando a sua autoridade sobre o céu, sobre a terra. E, portanto, ele tem sim essa autoridade para poder enviar os seus discípulos em missão. E por isso ele promete estar sempre com eles, com uma garantia de que eles jamais estarão sozinhos. Porque no fim das contas a missão não é nossa, a missão é do próprio Deus. Essa grande comissão, como muitas vezes a gente vai chamá-la, é esse chamado para que todos os cristãos sejam de fato missionários, se engajem nessa missão de levar a verdade sobre quem Deus é para a humanidade. E essa tarefa não é uma tarefa apenas para alguns poucos escolhidos, de elite, só aquelas pessoas muito especiais, não. São para todos aqueles que se propõem a seguir a Jesus, todos os seus discípulos. A missão de Deus é a nossa missão, e a nossa missão é a missão do próprio Deus. Então, ser um missionário significa compartilhar o amor de Deus com aqueles que ainda não o conhecem. Ser um exemplo vivo do amor transformador, da graça de Deus na nossa vida. Significa que nós devemos estar dispostos a sacrificar as nossas próprias vidas, ou seja, abrir mão de conforto, de ganho, de status, para que outros possam de fato conhecer a verdade sobre quem Deus é. A missão não é apenas para aqueles que são chamados para ir a lugares distantes, exóticos, né? Além mar, como a gente costuma dizer. A missão ela começa na nossa própria casa, na nossa própria comunidade, bairro, né? No nosso próprio local de trabalho, de estudo, de lazer. Isso significa que a gente precisa estar disposto a amar todos aqueles que estão à nossa volta, compartilhar com eles a esperança que nós temos em Jesus. Esse chamado, ele é também para todos os cristãos fazerem discípulos. Ser discípulo é também fazer discípulo. Isso significa que nós não vamos só compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não o conhecem, como também ajudar aqueles que já o conhecem a crescerem em sua fé, a se desenvolverem como discípulos, se aprofundarem cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor. E para isso, a gente precisa estar disposto a investir tempo, energia, recursos em outras pessoas, para que elas também possam crescer na sua relação com Deus. A jornada cristã não é uma jornada egoísta nem individualista. A jornada cristã ela precisa ser feita um apoiando um outro, um dedicando a sua vida a servir o outro. Só que é claro que essa não é uma tarefa fácil e vai haver desafios, vai haver dificuldades ao longo do caminho. Por isso, a promessa de Jesus de estar conosco para sempre, nos dando coragem, nos dando forças para continuar. Ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor nessa jornada missionária e vai estar conosco até a consumação de todas as coisas. Indo para Apocalipse 14, versos 6 e 7,
Ali a gente encontra uma descrição apocalíptica do Evangelho. O verso 6, ele começa dizendo: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Esse grande chamado mostra pra gente o Evangelho sendo descrito como algo eterno, ou seja, é uma mensagem que nunca perde a sua relevância, a sua importância, ela é verdadeira em todos os tempos, em todos os lugares. E o versículo 7 continua essa mensagem dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nesse verso aqui, o Evangelho é apresentado como um chamado ao arrependimento, à adoração a Deus. Portanto, é uma mensagem de salvação. Só que também é uma mensagem de julgamento, porque aqueles que rejeitam a mensagem de salvação terão, por consequência, que enfrentar o julgamento de Deus. E uma outra coisa que o verso 7 também menciona é a própria criação. Ele afirma que nós devemos adorar quem? Que tipo de Deus? O Deus Todo-Poderoso que criou céu, terra, mar, fonte das águas. Esse verso está lembrando pra gente, através ali da pena de João, que Deus é o Criador de todas as coisas. E por isso a gente deve reconhecer a sua soberania, a sua autoridade sobre a criação. E nós, como pessoas, como indivíduos pensantes, livres, também fazemos parte da sua criação. Portanto, nós devemos a Ele a nossa devoção, o reconhecimento da sua autoridade sobre as nossas vidas. Talvez alguns possam se perguntar se o Evangelho é realmente apresentado aqui em Apocalipse 14, 6 e 7. Afinal, o verso 7 vai falar sobre julgamento e não tanto sobre salvação. Só que é importante a gente lembrar que o julgamento é sim uma parte importante dessa mensagem. Deus oferece salvação a todos os seres humanos. Só que aqueles que rejeitam essa salvação vão ter que enfrentar o julgamento de Deus. O julgamento nada mais é, e isso é importante da gente ter na nossa mente, uma consequência natural das escolhas que a gente faz em relação à mensagem do Evangelho. Se nós rejeitamos o chamado de Deus para a salvação, para a reconciliação consigo mesmo, a gente está se colocando justamente diante do julgamento dele, de fazer correta, de fazer boa, de fazer nova todas as coisas. Se eu quero permanecer com a velha ordem, com o velho jeito de viver, a consequência natural será a erradicação para esse novo mundo. Porque se nós desejamos que tudo seja consertado, que as coisas sejam boas novamente, por que nós nos colocamos do lado daquilo que não é bom? Essa é a grande mensagem do Evangelho. Deus está nos chamando para a reconciliação, para fazer parte dessa nova ordem, desse novo mundo, dessa nova criação. Mas a rejeição disso, infelizmente, é rejeitar a própria vida. Alguns outros versículos em Apocalipse vão complementar essa mensagem, né? Por exemplo, Apocalipse 13:8, que afirma que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso lembra pra gente que a salvação ela é oferecida por Deus como uma oferta eterna, que foi planejada desde o início da criação. Antes mesmo do ser humano cair, Deus já havia preparado um plano para redimi-lo. Apocalipse 1, 5 e 6 afirma que Jesus Cristo nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu próprio sangue, através do seu sacrifício, mostrando pra gente que a salvação sempre foi oferecida através desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Essa é a única forma de alcançarmos a redenção em Cristo Jesus, de termos novamente um relacionamento de paz, de amor e graça com Deus. Sabe, Deus tem uma missão para cada um de nós. E essa missão está ligada à sua própria missão, à sua grande missão, que é uma missão maior e muito mais ampla de redimir toda a humanidade. Para a gente entender melhor a relação aqui que a lição dessa semana traz, fazendo essa relação entre a nossa missão e a missão de Deus, a gente pode aqui examinar as promessas que Deus fez ao próprio Abraão, lá em Gênesis 12, versos 1 a 3 e Gênesis 17, 1 a 8, né? Lá nos versos 1 a 3 de Gênesis 2, Deus chama Abraão para deixar a sua terra natal, para ir a uma terra que ele mostraria, e Deus faz 3 promessas para Abraão. Ele promete torná-lo uma grande nação, ele promete abençoá-lo e fazer com que ele seja uma bênção para todas as nações, né? Então, essas promessas elas são expressas de forma bastante ampla e são tão claras aqui que o seu significado é muito profundo. Então veja, você vai deixar a sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai ser uma grande nação e eu vou te abençoar para que você seja bênção para as outras pessoas. O que isso significa? Mais tarde Deus vai aparecer novamente em Gênesis 17, 1 a 8, e ele vai reafirmar todas essas 3 promessas para Abraão, dizendo que ele seria o pai de muitas nações, que a terra que Deus havia prometido para ele seria Canaã,
E Deus também estabelece a circuncisão como um sinal da aliança entre ele e Abraão, para mostrar que ele sempre o abençoaria, mesmo quando Abraão tentasse resolver as coisas por conta própria, como foi o caso dele tentar gerar um filho fora da promessa de Deus, né? Então, essas promessas que Deus faz a Abraão, a gente observa na história bíblica, e aqui de novo eu faço a propaganda do nosso curso da história de Deus, né? Como é que Deus vai cumprir as suas promessas a Abraão ao longo da história, é isso que a gente está estudando no decorrer do nosso curso. Mas dentro aqui do escopo da lição, a gente percebe que essas promessas elas são cumpridas ao longo da história dos patriarcas, do êxodo, da conquista de Canaã, do reinado, da monarquia, né? Através dos profetas até chegar em Jesus. Abraão se torna o pai de muitas nações, incluindo o próprio Israel, e a terra de Canaã é dada aos seus descendentes como herança. A bênção de Deus que é prometida fica muito evidente em todas as bênçãos que ele vai concedendo ao seu povo no decorrer do crescimento e do estabelecimento desse povo, desde a prosperidade material até a proteção divina em tempos de perigos contra inimigos e tudo mais, né? Só que, no entanto, esses eventos, eles não são o cumprimento final das promessas de Deus a Abraão. Deus tinha muito, muito mais em mente do que apenas abençoar uma nação específica e dar a Abraão uma terra. O plano maior de Deus é que através de Abraão e dos seus descendentes, desse povo que surgiria, Deus estaria trabalhando para trazer salvação a toda a humanidade. E essa missão ela é especialmente cumprida na pessoa de Jesus Cristo, o grande descendente de Abraão, que traz a bênção de Deus a todas as nações. Paulo vai comentar sobre isso lá em Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Só que Paulo comenta que a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas como falando de um só, e ao seu descendente. E esse descendente é Cristo. Em Cristo, todas as promessas feitas ao patriarca Abraão são cumpridas em definitivo. E a missão de Deus de redimir a humanidade é de fato realizada. Sabe? Como cristãos, nós somos chamados a sermos uma bênção para todas as nações. Assim como Abraão foi chamado para deixar a sua terra natal e seguir onde Deus os estava levando, nós também muitas vezes somos chamados a deixar a nossa zona de conforto, o nosso status social, a nossa sensação de segurança, para ir segui-lo onde quer que ele nos leve. E essa não é uma tarefa que pode ser realizada por uma única pessoa, por um único grupo, mas sim por toda a sua igreja, por todo o corpo de Cristo, que nós estudamos lá na lição de Efésios, né? A grande comunidade de fé que serve a Deus, que busca servir a sua palavra. A Bíblia nos dá uma visão clara da amplitude da missão em 3 textos muito importantes aqui, que é Atos 1:8, Apocalipse 7:9-10 e Apocalipse 14, verso 6, que a gente já mencionou anteriormente. Mas vamos retomar aqui dentro desse raciocínio, né? Qual que é a amplitude? Qual que é o escopo dessa missão? Em Atos 1, verso 8, Jesus ele vai dizer aos seus discípulos o seguinte: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em toda a Samaria, até os confins da terra. Aqui nesse texto, Jesus está dizendo que a missão de seus discípulos é testemunhar sobre ele em todo o mundo. Começa em Jerusalém, porque é onde está a base ali do conhecimento sobre Deus, mas vai se espalhando, vai indo cada vez mais para fora para alcançar outras pessoas. É interessante notar que a palavra testemunha aqui significa ser uma testemunha ocular de algo. O que Jesus quer dizer aqui para os seus discípulos é que eles devem testemunhar sobre ele, sobre aquilo que eles viram Jesus falar, fazer. O testemunho não é sobre si mesmo, não é sobre falar sobre os seus próprios reconhecimentos, sobre os seus próprios feitos, mas é falar sobre aquilo que eles viram e ouviram do próprio Jesus. Onde quer que eles vão agora, desde Jerusalém até os confins da terra, eles vão falar sobre o que eles viram a respeito de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou e assim por diante, especialmente o seu grande sacrifício por toda a humanidade. Em Apocalipse 7:9-10, João ele tem uma visão do céu e ele vê uma multidão reunida com pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e todas essas pessoas, elas estão diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidas com roupas brancas, segurando palmas em suas mãos, e elas clamam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e também ao Cordeiro. Esse texto ele sugere para a gente que a missão é para todas as pessoas, é para alcançar todas as pessoas, independente da sua raça, da sua nacionalidade, da língua, do idioma que essa pessoa fala, da sua cultura, dos seus costumes. Portanto, a missão de Deus ela é global. Ele deseja que todas as pessoas, independente do lugar onde elas nasceram, sejam salvas, que venham a conhecê-lo, que venham a se relacionar com ele.
E finalmente um outro texto que reforça essa ideia se encontra em Apocalipse 14, verso 6, onde numa outra visão, João vê um anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Esses três textos juntos nos dão uma visão muito clara da amplitude da missão de Deus. Ele estende o seu plano de salvação a todos, independentemente da raça, da nacionalidade e da língua, e ele está trabalhando para trazer a salvação a todas as nações. Ele deseja que os seus discípulos testemunhem ocularmente sobre ele em todo o mundo. Sendo assim, nós também devemos testemunhar sobre Jesus e trabalhar para trazermos salvação a todas as pessoas. A missão, no fim das contas, é sobre Jesus Cristo, né? Nós devemos estar dispostos a irmos onde quer que Deus nos chame para fazer com que Ele possa ser mostrado para as outras pessoas, fazendo o que Ele nos pede para fazer, amando as pessoas, servindo as pessoas e falando para elas que existe um Deus no céu que as ama e quer ter um relacionamento salvífico com elas, independente da sua origem, independente da sua circunstância, do seu status social e assim por diante. Na lição dessa semana, de uma forma mais prática, né, como eu mencionei, os autores da lição eles estão sempre propondo certos desafios práticos, né, no decorrer do trimestre. E, especialmente essa semana, a lição nos desafia a orarmos diariamente pela nossa comunidade local, né? Pesquisar ali as características demográficas do nosso bairro, da região onde a gente mora e orar pelas necessidades que a gente identificar, né? Pedir a Deus que nos mostre como é que a gente pode ser uma bênção para aqueles que vivem ao nosso redor, testemunhando sobre Ele, mas também atendendo às suas necessidades, né? Ele nos colocou nas nossas comunidades por uma razão. Você está morando hoje no seu bairro, na sua casa, por uma razão. E a nossa responsabilidade é sermos uma luz para aqueles que estão à nossa volta. Você pode orar pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus amigos, familiares. Peça a Deus que abra o coração deles para a verdade sobre quem Jesus Cristo é, né? Além disso, essa pesquisa das características demográficas vai ajudar você a entender melhor aqueles que estão ao seu redor, quais são as suas necessidades, né? Você pode descobrir quais grupos étnicos predominam, quais religiões são representadas através dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, qual que é a média de idade, qual é o idioma falado aqui no caso no Brasil, né? Vai ser mais comumente o português, obviamente, mas às vezes tem gente que mora perto de outras pessoas, de japoneses, de angolanos, né? Como é muitas vezes o caso em certas cidades do Brasil, outros países da África e tudo mais, da Europa, enfim. A gente não deve sair generalizando, né? Mas observe qual que é ali a característica da sua comunidade, do lugar onde você mora, né? O status econômico, social e por aí vai. E aí, com essas informações em mente, peça a Deus para te mostrar como é que você pode representar o seu caráter para um ou mais desses grupos demográficos, dessas pessoas que moram ao seu redor. A credibilidade da influência da igreja numa comunidade, ela é determinada pela extensão em que as interações desse grupo com a comunidade refletem, na verdade, a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter de Deus. Ou seja, a nossa missão também é de refletir a imagem de Deus nas nossas vidas e na nossa interação com os outros. Então, entender esses grupos, entender como é que eles pensam, é entender como é que eu me porto diante deles de uma forma a demonstrar a verdade sobre quem Deus é, de uma forma que eles também compreendam. Então, isso inclui que nas nossas interações com a comunidade em que nós vivemos, nós devemos, de fato, amá-los o suficiente para nos importar em como iremos tratá-lo e como iremos viver diante deles. Se nós queremos que eles vejam a verdadeira natureza e o verdadeiro caráter de Deus, nós também precisamos refletir isso nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida, na forma como a gente os trata, os serve e tudo mais. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. Essa talvez seja a mais abrangente descrição do caráter de Deus, lá em 1 João 4,8. Portanto, nós devemos amar os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Esse é o conselho de Jesus lá em Marcos 12:31. Nós devemos ser gentis com os nossos vizinhos e colegas, compassivos com aqueles que estão passando por dificuldades, né? Paulo fala disso lá em Colossenses 3, verso 12. A gente precisa ser pacientes, tolerantes com aqueles que têm opinião diferente da nossa, né? Hoje em dia a gente vive tanto intolerância de pensamento, a gente fica dividindo em grupos, às vezes políticos, econômicos e tudo mais, em discussões tão vazias que só causam rupturas de relacionamento, né? A gente precisa ser generoso, estarmos dispostos a ajudar aqueles que precisam de ajuda. Se a nossa igreja, se os seus membros refletirem essas características, com certeza a comunidade vai ver a verdadeira natureza e caráter de Deus. Mas eu ouvi certa vez que
Uma pergunta reflexiva muito interessante, né? Se a sua igreja deixasse de existir, será que ela faria falta num bairro onde a sua igreja está presente? Será que as pessoas notariam que de fato uma igreja fechou e aquele pessoal não mora lá? Mas às vezes a gente vive numa comunidade como igreja e a gente não impacta a comunidade ao nosso redor. As pessoas precisam ver que Deus é amoroso, gentil e compassivo, paciente, tolerante, generoso, que Deus se importa com eles, mas elas só verão isso através do seu corpo, que é a igreja. Foi isso que a gente estudou todo trimestre ali em Efésios com Paulo. Só que, no entanto, se a nossa igreja, se os seus membros não refletirem essas características, a comunidade terá uma imagem distorcida de Deus e vai pensar que ele é apenas um Deus julgador, intolerante ou, no mínimo, indiferente às necessidades deles. Eles também podem pensar que Deus não se importa com eles e que a igreja não é um lugar onde as pessoas são tão bem-vindas assim. É por isso que é tão importante que a nossa comunidade religiosa reflita a verdadeira natureza e o caráter de Cristo nas suas interações com a comunidade. Nós precisamos ser intencionais nas nossas ações, nas nossas palavras, sempre lembrando que nós estamos representando a Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Nós também precisamos estar dispostos a ouvir, a aprendermos com a comunidade, estarmos atentos às reais necessidades das pessoas, preocupados, dispostos a ajudá-las da maneira que nós pudermos, de acordo com o que elas de fato precisam, trabalhando em conjunto com a própria comunidade para tornar o mundo um lugar melhor. Né? Não tentar impor à força só a forma que a igreja quer trabalhar, realmente ouvir as necessidades e ver como elas podem ter um impacto positivo ali na própria vizinhança, né? Então, isso pode ser feito assim de várias formas, práticas, né? Ajuda bem prática ali, compartilhando uma palavra de encorajamento, simplesmente estando presente para ouvir, para apoiar, mas também a gente pode ser bênção simplesmente vivendo uma vida que reflete o caráter de Cristo, sendo gentis, pacientes, amorosos, dispostos a servir, compassivos, mostrando aos outros o amor de Deus na prática, através das nossas ações, das nossas palavras, servindo de fato o interesse das pessoas ao nosso redor. Apocalipse 14:7, como a gente leu um pouco mais atrás, né, diz que nós devemos temer a Deus e lhe dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo e devemos adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, né? E essa passagem ela apresenta pra gente as 3 ordens que são dadas ao mundo. Qual que é a primeira ordem? Tema a Deus e dê a ele glória. O que é temer a Deus? Significa reconhecer a sua autoridade e obedecer os seus mandamentos. Dar glória a ele significa honrá-lo, adorá-lo como o Criador e Salvador do mundo que ele é. E essa ordem é o grande chamado para que as pessoas de fato se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Adorar a Deus, reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas, é reconhecer que eu sou um pecador e que eu estou em um estado de rebeldia para com Ele. Portanto, esse é um convite para que a gente reconheça a sua soberania e que nós possamos nos submeter à sua vontade. Essa é uma lembrança de que Deus merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é o autor da vida. É Ele quem sustenta todas as coisas e sem Ele nós não somos nada além de meros seres mortais rebeldes e com data de validade próxima de expirar. Portanto, o seu amor e sua misericórdia nos convida a reatarmos a relação com Ele para termos vida e vida eterna. A segunda ordem que a gente encontra no texto aqui vai falar para a gente assim que é chegada a hora do seu juízo. Essa é uma grande advertência que Deus é de fato um juiz, mas Ele é um juiz justo. Só que um dia todos nós prestaremos conta diante dele. E esse é um chamado de fato para que as pessoas se preparem para esse dia, se arrependendo dos seus pecados, buscando a salvação que o próprio juiz nos oferece. Ele oferece para a gente a forma de consertarmos todas as coisas, aceitando que Ele conserte a nossa vida. Só que isso também é um lembrete de que o tempo é curto e a gente deve aproveitar cada oportunidade para servirmos a Deus e fazermos a sua vontade, sem deixarmos para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia aqui na Terra. Portanto, nós devemos aproveitar cada dia como uma bênção, como um presente de Deus para buscarmos servi-lo através de um relacionamento com Ele e a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a terceira ordem é: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o grande chamado para que as pessoas reconheçam a grandeza e a majestade desse Deus Criador e Senhor de todo o universo. Essa é também uma exortação para que as pessoas o adorem em espírito e verdade, reconhecendo a sua santidade, o seu amor, lembrando que Deus é o dono de tudo aquilo que existe, por isso nós devemos ser bons administradores dos recursos que Ele nos confiou. A gente deve usar aquilo que Deus nos dá a cada dia de forma responsável, sustentável. A nossa saúde, a nossa força, os nossos recursos como dinheiro, como sabedoria, tudo isso deve ser usado
para os interesses da missão de Deus. Essas 3 ordens de Apocalipse 14:7 são um chamado para que as pessoas, de fato, se voltem para Deus, reconheçam a sua autoridade de justiça e amor. E é também uma exortação para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se preparando para esse juízo final e que elas, desde hoje, desde já, adorem a Deus como Criador e Senhor do universo. Que nós possamos, de fato, responder com humildade, com gratidão e com obediência, vivendo de acordo com a vontade de Deus e cumprindo a nossa missão de levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos capacite para essa tarefa. A lição está só começando, esse trimestre está bem no início e a gente vai conversar muito mais sobre a missão de Deus e a nossa missão no decorrer desses próximos 3 meses. Mas por enquanto, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana abençoada para fazer missão, né? Desde já, e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu curtir, o seu joinha, comente aqui e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um abraço, até lá, tchau, tchau.